Gente, pra quem não sabe, meu nome é Felipe. Eu tô gravando esse vídeo pra contar um sonho, né? Uma experiência espiritual que eu tive recentemente. E eu vou começar. Eu tive um sonho que eu estava prestes a entrar no céu. E só que eu não conseguia. Não conseguia entrar, né? Eu sonhei que eu, tipo assim, eu tava colhendo frutos, né? Da qual eu tinha plantado durante a minha infância, durante a minha pré-adolescência, durante a minha adolescência, um pouco da minha parte jovem. E então eu comecei a colher aqueles frutos. Mas o que acontece? Eu não consegui entrar com aqueles frutos que eu tinha. E faltava um triz, assim, uma coisa assim mínima, assim, falta de sabedoria. Né? Por falta de sabedoria, eu não consegui entrar no céu. Né? Então, eu sou um ouvinte não, eu sou um leitor de provérbios desde a época de 2015. Né? Eu tinha uma Bíblia chamada Bíblia do Adolescente, eu gostava muito de ler ela. É uma Bíblia muito boa, recomendo para todos os jovens, para adultos também, que tenham dificuldade para identificar as palavras, essas coisas, porque ela é bem explicadinha. E eu, quando eu tive esse sonho, eu acordei desesperado, porque foi um sonho muito real, assim, uma coisa bem comunicativa, parecia que era Deus que estava conversando comigo. E eu fiquei intrigado, eu falei assim, nossa, tipo, acordei assim, eu falei assim, nossa, tipo assim, eu senti como se eu tivesse, assim, como se algo que estava no céu passasse para mim, né? Aí eu sentia, e eu estava me tornando um anjo com um corpo glorificado. E quando eu ia entrar assim, aí aquelas guerras espirituais, aquelas coisas espirituais estavam à minha volta, com todos os meus pensamentos, com todas as minhas conclusões. Porque assim, quando a gente serve a Deus, a gente tem que saber se justificar, porque o inimigo fica acusando a gente demais. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz uma coisa errada. Então a gente tem que saber se defender. Então, durante as minhas defesas, eu lembro que a defesa final que fazia com que eu fosse entrar ali no reino do céu, eu perdia, eu não ganhava. Então, eu acordei assustado, eu falei assim, tipo assim, eu acordei surpreso, né? Assim, porque eu vi que a minha luta não foi uma luta totalmente em vão, porque eu cheguei bem perto, né? Tipo, eu cheguei até a sentir como que era a sensação. Tipo, eu vi um mundo, tipo, totalmente devastado de seres das trevas, seres malignos com símbolos diabólicos, com coisas horríveis. E morte, desespero, como posso explicar? Coisa do anticristo, tudo isso. E quando eu via tudo aquele mal, aí Deus ajuntava todo o meu tesouro espiritual, toda a minha luta, tudo aquilo que Ele tinha me ensinado, passado para mim poder entrar no reino do céu. Só que quando eu chegava perto, tinha algo que eu tinha deixado na legalidade do inimigo. Então aquilo ali me deixou desesperado, eu acordei assim, assustado, né? E E eu, assim, eu clamei o sangue de Jesus, assim, como posso dizer, eu falei assim, falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui tomar um banho, né, pra refrescar a cabeça, tudo. Depois deitei na cama para pensar um pouco sobre tudo aquilo. E aí eu falei assim, espiritualmente, falta pouco, né, para chegar à minha vitória, né? Falta muito pouco, porque se Deus me revelou através de um sonho, que só tinha uma só legalidade que eu deixei no inimigo. Assim, eu sou pecador, gente. Eu sou pecador como todo mundo. Sou uma pessoa como todas as outras pessoas. Eu também tenho os meus erros e as minhas fraquezas. Sou de carne e osso, também erro.
Então eu deixei uma legalidade no reino do inimigo. Só que o restante estava aprovado, porque aquilo ali me impulsionou a ser reconhecido por Deus. Então foi um sonho que eu tive assim, que foi bem, uma coisa bem assim, uma experiência espiritual bem legal, ao mesmo tempo não, porque eu não conseguia, eu via muitas coisas ruins, eu via muito significado de anticristo, do anticristo, tipo assim, como eu posso explicar? Porque as pessoas na Terra, elas não, algumas pessoas não levam muito a sério a morte de Jesus Cristo na cruz, a salvação da alma. Então, eu também, às vezes, eu já parei de levar isso a sério, né? Como ser humano, eu já parei de levar isso a sério, fraquejei e acabei não levando isso a sério. E, e aí, quando eu fui ver, pelo fato de eu não ter levado a sério, ficou uma muvuca na minha vida, assim, na minha cabeça. Como uma bagunça, como uma coisa assim, fora do comum, fora do normal. Então, quando Deus foi se aproximando de mim, meus olhos espirituais começaram a se abrir e eu comecei a enxergar o mundo dessa forma. A gente não tá aqui nesse mundo, gente, para curtir. A gente tá nesse mundo para saber se a gente vai herdar o reino do céu ou não, né? Então a gente tem que levar isso a sério. Deus tem os motivos dele. A gente não tem conclusões concretas das quais Deus tem deixado a gente ter passado por tudo isso aqui na Terra, né? Mas a gente sabe que a gente tem que obedecer, a gente tem que se prevenir, a gente tem que fazer tudo certinho para lá na frente a gente conseguir ter a nossa vitória, ter a nossa bênção. Aí eu falo, aí a pessoa, mas aí você já está sendo muito crente, está falando isso e aquilo. Gente, para pensar. A gente está aqui na Terra. A gente só tem Deus pela gente. A gente não tem mais ninguém. A gente não tem mais ninguém, a gente só tem Deus. Então a gente tem que obedecer a Deus, porque Ele é tudo que a gente tem. Então a gente tem que fazer de tudo para agradar a Ele, obedecer os mandamentos deles. Para quê? Para a gente ter o nosso direito como filho. Ele é nosso pai e a gente é o filho dele. Então, como eu deixei essa legalidade com o inimigo, pelo fato de eu ficar duvidando, essas coisas, assim como ser humano, como pecador, como todo mundo às vezes pode errar, eu não entrava no céu, mas eu sentia aquela energia, aquela luz vindo assim, sabe? E assim, aí, porque Deus tem estratégia com a gente, né? Tem momentos que Ele deixa a gente ter a nossa história, pra gente ter a nossa experiência com Ele, porque cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. Aí a gente vai gravando vídeo, a gente vai aconselhando, porque cada um vai passando por uma coisa, é um ajudando o outro, né? Enfim. E aí eu tenho Provérbios, né? É um livro muito bom a respeito de prudência. Fala muito a respeito de luz, prudência, sabedoria, que é tudo aquilo que serve para a gente entrar no reino do céu. E para a gente que é jovem, é bom estar sempre lendo eles, né? Tá sempre se baseando em alguma coisa, que é um livro que também liberta, abre a mente, vai instruindo aqueles que não têm instrução. Então eu aprendi muita coisa por ali. Então foi ali que eu fui construindo a minha história de vida. É a minha história de vida com Deus, espiritualmente falando. Não sou velho ainda, sou novo, tem muitas coisas ainda para viver com Deus, se até lá Ele não me levar. Mas assim, aí vocês falam, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque a gente tem que compartilhar nossa experiência para saber que existe povo de Deus na Terra. Existe pessoas que são servos de Deus ainda na Terra. E a gente tem que ajudar uns aos outros, a gente tem que contar nossas experiências. E isso pode servir para algumas pessoas mais para frente, ou mais novas, né? Que for ver alguma coisa assim e que não tem instrução, que possa falar, eu tive um sonho, tudo. Aí aconteceu isso e aquilo. E cada vídeo que a gente vai postando vai instruindo, vai levando a pessoa a chegar no objetivo final, né? Enfim.
Essa é a minha experiência espiritual desse sonho que eu tive, né? Que foi um sonho da qual eu não entrava só por conta de eu ter deixado uma legalidade no mundo espiritual, no reino do inimigo. Porém, eu estou vivo, né? E vou continuar lutando até eu conseguir. Não falta muito, falta pouco, espiritualmente falando, porque eu já senti, né? E Deus já me avisou por sonho e tudo. E é isso. Obrigado por assistir as dias até aqui. Se vocês gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se vocês não gostou, deixa nos comentários o que eu podia melhorar. É isso. Tchau, tchau.